Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos dar início ao 14º dia do Vivendo a Quaresma, com o companheiro de jornada do Márcio Mendes, o livro A Luta de Cada Dia. Dia 14, a Justiça. Abre aspas. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Fecha aspas, citado em Malaquias, capítulo 6, versículo 8. A justiça consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhe é devido. A justiça para com Deus procuramos cumpri-la por meio da religião. Para com o próximo passa por respeitar os direitos de cada um e a estabelecer nos relacionamentos a harmonia que promove a equidade em relação às pessoas e ao bem comum. O homem justo, tantas vezes apontado nas Sagradas Escrituras, revela-se pelo zelo constante em ser íntegro nos seus pensamentos e na sua maneira de agir para com o próximo. Abre aspas. Não cometerás injustiça nos julgamentos. Não favorecerás o pobre, nem serás complacente para com os poderosos. Julgarás o teu próximo com imparcialidade. Fecha aspas. Citado em Levítico, capítulo 19, versículo 15. Abre aspas. Senhores, dai aos vossos escravos o que é justo e equitativo, considerando que também vós tendes um Senhor no céu. Fecha aspas. Citado em Colossenses, capítulo 4, versículo 1. A justiça, a verdadeira justiça, não consiste na igualdade, mas na equidade ou proporção. Não em dar a todos o mesmo, mas em dar a cada um segundo as suas necessidades e seus méritos. Para quem crê em Deus, a justiça é algo ainda maior, mais profundo, e dela deriva todo o resto, inclusive os nossos atos de bondade, ou seja, não se pode ser justo sem o dom de Deus. Um padre dos primeiros séculos explicou muitíssimo bem essa questão quando dizia que para cada pessoa a vida só começa no instante em que o Senhor Jesus morre por ela na cruz. Mas Cristo é imolado por ela no momento em que ela reconhece essa graça e se torna consciente da vida que esse sacrifício lhe concedeu. Assim sendo, tudo o que Jesus realizou para nos salvar se torna atual, eficaz e manifesta seu poder para cada um de nós em particular, no instante em que, tomando consciência do que ele fez, nós o aceitamos como nosso Deus, proclamamos com os nossos lábios que ele é o Senhor e agradecemos por sua bondade infinita. Para quem quiser, esse momento pode acontecer agora, antes mesmo de terminar esta leitura. Acaso não foi exatamente o que se deu com o publicano que subiu ao templo para orar? Enquanto rezava suas poucas palavras, alcançaram o milagre que tinha ido buscar. Algo aconteceu de modo que voltou para casa justificado. Citado em Lucas, capítulo 18, versículo 14. Tudo o que fez foi dizer do fundo de sua alma, abre aspas, meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador, fecha aspas. O mesmo pode acontecer conosco. Podemos voltar para casa homens e mulheres justos, transformados, santificados depois de um encontro pessoal com Jesus, depois de um momento de intensa oração ou após uma confissão, se formos capazes de dizer com sinceridade e fé, abre aspas, pequei, Senhor. Tem piedade deste pecador miserável que sou eu, fecha aspas. O que importa aqui é não agir com o mesmo espírito do fariseu que se achava justo e bom, mas não era. Mentia para si mesmo. Era cruel com o seu irmão, julgando-o e condenando-o. Por vezes, encontramos até mesmo entre os cristãos mais conceituados aqueles que também se enganam quando dizem coisas do tipo, abre aspas, ninguém é bom por si mesmo. Quem é que não sabe que sem a graça de Deus nada podemos? Fecha aspas. Mas ao mesmo tempo que defendem essa ideia com palavras, não conseguem enxergar
que escondem no coração o fel do mais terrível e refinado orgulho, o de pensarem que são humildes diante de Deus e que estão imunes a toda tendência pecaminosa. Portanto, eu posso sim hoje alcançar a maior de todas as minhas vitórias. Posso me tornar uma pessoa verdadeiramente justa. Posso, neste momento de oração, levantar-me justificado, não pela minha integridade, determinação ou bondade, mas sim pela fé no Filho de Deus. Cristo Jesus pode e quer fazer-me justo, perdoado, salvo, um homem novo, uma mulher nova, mas pelos meios dele e não pelos meus. Quem me assegura isso é o Espírito Santo na palavra de Deus. Eu posso, neste momento, fazer aquela escolha que será a minha verdadeira vitória e determinará a minha alegria eterna. Como? Posso agora mesmo colocar mais uma vez os meus pecados nas chagas de Jesus e vê-los dissolverem-se como cera ao calor do fogo. Devo entregar a Ele as minhas misérias e a culpa que me assombra e insistir nessa entrega até que não restem nem sequer as cinzas dos vícios que me prendiam. E assim, livre por Cristo purificado, posso ir ao Pai do céu e dizer-lhe, abre aspas, veja meu paizinho, veja que seu filho amado fez comigo, cobriu-me com seu sangue e revestiu-me de salvação. Olha para mim e verás o teu Jesus. Sabe, Pai, como isso foi possível? Fiz uma troca. Entreguei-lhe a minha iniquidade e ele me entregou a santidade dele. Eu me revesti com os seus merecimentos e ele se revestiu com meus pecados. Agora tenho as vestes certas para entrar no teu banquete celestial. Fecha aspas. Graças ao sacrifício de Jesus, o ser humano torna-se novo, bom aos olhos de Deus. Aquilo que mantinha o homem prisioneiro da injustiça foi eliminado. Prevaleceu a graça do Senhor. Deus ganhou, mas o ser humano não perdeu e ainda pode se alegrar com isso. Quer alegria maior do que essa? Deus ganhou do meu pecado em meu favor e quer que eu aprenda com Ele o que significa ser justo. Primeiramente, Deus faz justiça a si mesmo, não agindo contra o pecador, mas em favor dele, usando de misericórdia, não de castigo. Essa é a grande paga que Ele dá aos pecadores que a aceitam. Ao falar de Deus, Paulo diz que o Senhor é justo e justificador. Significa que é justo consigo mesmo quando justifica o pecador, pois, sendo amor e misericórdia, não poderia agir de modo diferente sem trair a si mesmo. Portanto, faz justiça a si mesmo, sendo quem é Deus de compaixão e bondade, a usar de misericórdia. Porém, engana-se, sofre com medo e foge de Deus quem, ouvindo falar da justiça divina, a confunde com castigo. Não, ela não é castigo, nem punição, nem vingança de Deus contra o pecador. Ela é, antes de tudo, o ato mediante o qual Deus resgata o homem perdido, devolve-lhe a bondade e o torna justo. Fez isso enviando seu Filho, que pagou em nosso lugar a dívida que, com nossos pecados, havíamos contraído. Pagou o preço de justiça que não teríamos como arcar. Quem seria louco de renunciar a tamanho bem? Quem desprezaria a cruz que nos justificou para se apoiar em suas mínimas e insignificantes obras? Se em alguma coisa somos bons, é porque em Cristo Deus nos tornou de novo assim. Agora podemos também permitir que essa justiça manifeste seus frutos em nós, tratar todos com imparcialidade e respeito, reconhecer e defender os direitos e a dignidade de cada pessoa, trabalhar para o bem-estar do nosso próximo, não apenas para nossos interesses pessoais, contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e pacífica e viver de acordo com os princípios de justiça que Deus nos ensinou. Jesus defendeu os oprimidos, curou os enfermos e proclamou a boa nova aos pobres.
Somos chamados a seguir seu exemplo e a viver com justiça em todas as áreas de nossa vida. Fale com o Senhor. Como ser mais humilde para ser justo segundo o coração de Deus? Tenho tratado o meu próximo de modo justo? Desafio do dia. Se puder, defenda alguém que está sendo tratado injustamente. Trate todos, sem exceção, com respeito e dignidade. Oração. Oremos juntos. Senhor Deus, Tu és a fonte de toda justiça. Ajuda-me a agir com equidade e a respeitar os direitos dos outros. Que eu possa buscar o bem comum e promover a paz em minha comunidade. Renova meu espírito a cada dia e guia-me pelo caminho da justiça e da paz. Amém. Para ser mais justo. Trate todas as pessoas com imparcialidade e respeito. Evite preconceitos e discriminações. Reconheça e defenda os direitos e a dignidade de cada pessoa. Trabalhe para o bem-estar de todos, não apenas para seus interesses pessoais. Participe de iniciativas que promovam a justiça e a defesa da igual dignidade. Resolva conflitos de maneira justa e pacífica. Viva de acordo com os princípios de justiça que Deus nos ensinou. Dê o exemplo. Propósito. Reze. Peça a Deus que lhe mostre uma injustiça que você cometeu, então vá e corrija. Na sequência, o autor disponibiliza um espaço para realizarmos o registro sobre o assunto tratado no dia de hoje. Em seguida, tem a indicação da leitura de hoje, da segunda semana, das virtudes cristãs. E hoje, no dia 14, nós vamos ler Miqueias, capítulo 6, versículo 8. No dia de hoje, nós encerramos a semana 2 das virtudes cristãs. Já te foi dito, ó homem, o que convém, o que o Senhor reclama de ti, que pratiques a justiça, que ames a bondade e que andes com humildade diante do teu Deus. Palavras do Senhor, graças a Deus. Deixaremos na descrição do vídeo o link para quem quiser adquirir esse livro. Consideramos uma verdadeira bússola e que condiz com o que está escrito na capa final do livro, que diz que com o mesmo nós vamos percorrer um caminho que nos aproximará de Deus ainda mais, abre aspas, deixando para trás o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve, fecha aspas, citado em Hebreus capítulo 12, versículo 1. E mais adiante ele complementa. Este livro será nosso companheiro de jornada, nosso amigo fiel que nos ajudará com os melhores conselhos inspirados na palavra de Deus e, como um bom mestre, irá nos mostrar sempre o próximo passo. Até breve.